Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje mais uma vez estamos na nossa aula com o nosso modelo IEAD e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que foi telemarketing. Hoje nós vamos focar em 2 pontos, no atendimento ao cliente e em técnicas de vendas. Atendimento ao cliente será o primeiro ponto que a gente vai falar. Atendimento ao cliente é o suporte que uma empresa oferece aos seus consumidores, seja antes, durante ou depois de uma compra. O atendimento ao cliente diz respeito à prioridade que a organização atribui na hora de responder dúvidas, resolver problemas e executar feedbacks. No caso do atendimento ao cliente via telefone ou no modelo de telemarketing, é um importante diferencial no relacionamento com o consumidor. Seja no call center, seja em um escritório ou qualquer outra empresa que ofereça esse meio de comunicação direta com o cliente, é um diferencial. Então, isso porque a maneira como o consumidor é tratado vai influenciar diretamente na sua percepção quanto à organização que ele escolheu para adquirir um produto ou lhe prestar algum serviço, como também quanto a melhor forma que esse contato vai estar sendo conduzido e a imagem e os resultados que essa empresa ela vai ter diante do seu público-alvo. Então, a forma com que ele é tratado, a forma com que o atendimento é feito, vai trazer pontos positivos para a empresa e vai adquirir uma fidelização desse cliente. Então, o nosso primeiro ponto que a gente vai aprender hoje sobre as técnicas para o atendimento ao cliente. O primeiro ponto é manter o ritmo. No momento em que se estiver com o cliente ao telefone, é importante não deixar que a ansiedade ou nervosismo atrapalhe o diálogo. Não é verdade? Isso porque o cliente ele sente que você está ansioso, que você está nervoso, ou até mesmo que você está com medo. E isso pode acabar ficando também, ele também pode acabar ficando nervoso, e você não vai conseguir resolver aquela questão que foi apresentada pelo cliente. Vai ficar nervoso ele e vai ficar nervoso você, porque ele não vai sentir firmeza no seu atendimento, ele não vai sentir firmeza naquilo que você está passando para ele. Então, você deve manter o ritmo, indo devagar, com o atendimento, conversando com paciência, com atenção, para que a pessoa que está do outro lado da linha, ela tenha a clareza do que está sendo dito por você. E também fique satisfeito no final da ligação. Então, é de extrema importância você manter a calma nessa questão no momento do atendimento para com o cliente. Um outro segundo ponto é o tom de voz. Então, passar a tranquilidade necessária, bem como a firmeza sobre o assunto que está sendo tratado, seja sobre a empresa, ou seja sobre um serviço, ou sobre um produto que você está oferecendo. O tom de voz utilizado ao longo da chamada também deve ser adequado. Quando você sussurra, fala muito baixo, você vai atrapalhar o cliente. Como também, se você falar muito alto no telefone, você também vai estar incomodando o cliente ou a pessoa que está do outro lado da linha. Então, nesse sentido, é fundamental encontrar um tom de voz correto para a ligação, que possa fluir naturalmente, que você consiga tirar as dúvidas e as informações
daquele cliente de forma muito clara, muito objetiva, muito esclarecida. Então, tomar cuidado com o tom de voz, tomar cuidado com o ritmo que está sendo falado na ligação é de extrema importância. O nosso terceiro ponto é a atenção à linguagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ser expert. Você não precisa ser expert em língua portuguesa, ou seja, você não precisa ser o top na língua portuguesa. Mas também não precisa falar de forma culta, né, com os seus clientes, todo instante, toda hora. Porém, é fundamental tomar cuidado com a pronúncia correta das palavras, para que os erros não chamem mais a atenção do cliente do que, de fato, o que levou ele a ligar para a empresa, né, para a instituição, né, o motivo real do contato. Então, assim, você pronuncia palavras da maneira correta. Nada adianta falar parcialmente com um excelente tom de voz, se você errar o enunciado das palavras. Você não vai adiantar você falar muito culto, muito correto, se você erra o enunciado das palavras. Então, esse tipo de falha, ela pode acarretar até mesmo na interpretação por parte do cliente. Você pode tentar falar para ele uma situação e ele entender como outra, e depois ele vai cobrar aquilo que ele entendeu, porque você não foi claro nas suas palavras, certo? Então, tomar bastante cuidado com a palavra, com o que você está falando, a forma que você está falando, a maneira que você está conduzindo a ligação. Isso é de extrema importância. O quarto ponto é ser cordial e simpático. O consumidor, ele se sente valorizado, tornando a ligação agradável e prazerosa, quando você é cordial e é simpático. Nesse quesito, a entonação de voz é capaz de transmitir as sensações que estão facilmente percebidas por quem está do outro lado da linha. Quem não gosta de ser atendido por uma pessoa simpática e sorridente? Não é mesmo? Quem não gosta de ser bem atendido? Mesmo que seja por telefone, a gente se sente bem. Então, diante disso, procure sempre demonstrar que tem plena satisfação em atender aquele cliente, que você está disposto a resolver o problema dele, ou tentar esclarecer aquela dúvida que ele tem. Seja o que for, ser cordial e simpático é de extrema importância. Se você é grosseiro, se você está com medo, com vergonha, o cliente ele vai sentir. E aí ele vai acabar tendo um estresse da parte dele também para com você. E ele não vai conseguir fluir a negociação, não vai conseguir fluir a conversa e ninguém vai resolver nada. Então, é de extrema importância ser cordial, ser simpático, mostrar para aquele cliente que você está ali com a intenção de ajudá-lo da melhor forma possível. O quinto ponto é desenvolver a sua inteligência emocional. Lembra que a gente falou a respeito de inteligência emocional na nossa aula? Na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho a respeito de inteligência emocional, né? Nem sempre, nessas horas, é fundamental contar com a inteligência emocional. Principalmente se o cliente ele estiver muito nervoso e começar a ofender você. E aí, o que vai acontecer? Nem sempre a gente tem a sorte de lidar com pessoas altamente satisfeitas, né? Que entram em contato somente para agradecer, para elogiar o atendimento que você está oferecendo a ele, ou que ele está recebendo. Muitas vezes é possível a gente deparar com clientes insatisfeitos também. Então, o seu papel nessa situação é atender um cliente rude e não desenvolver a ofensa ou ser mal educado com ele. Você deve procurar ouvi-lo na essência do problema, daquilo que ele está te mostrando, está te apresentando, e também buscar entender as queixas dele, né? Mantendo sempre a educação. Educação é fundamental.
para que assim ele se acalme e você consiga ajudá-lo. Se você desenvolve a sua inteligência emocional, que ele se colocar no lugar do outro, né? O que seria, vamos relembrar, o que seria inteligência emocional, que é a capacidade que o indivíduo tem de compreender e gerenciar as suas próprias emoções. E também de aprender a lidar com as emoções e os sentimentos das outras pessoas, né? As pessoas que estão em sua volta. Então, o objetivo é alcançar os resultados positivos, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Essa é a ideia da inteligência emocional. Então, mesmo que o cliente ele esteja enfurecido naquela ligação, porque ele está tentando resolver o problema dele e não consegue, isso aí deve acontecer em casos de que o cliente ele tem dificuldade para compreender a explicação que está sendo passada para ele. Em situações que você deve se manter calmo, respirar fundo, buscar novas formas e fazer com que ele entenda o que você está querendo passar para ele, né? O que você está querendo deixar claro para ele naquela situação. Então, exercitar a inteligência emocional é importante, de extrema importância, não somente para a ligação, mas para a vida, para tudo. O sexto ponto é evitar deixar o cliente em espera. É horrível isso. É muito chato, né? Muitas vezes é necessário checar algumas informações para sanar todas as dúvidas do cliente em uma única chamada e para resolver o problema apresentado por ele. Caso seja necessário, caso você precise desse tempo, é importante que você peça um momento para o cliente, ou então que você diga para ele que você vai dar um retorno, né? Você vai retornar a ligação, você vai procurar ele de novo, para que assim ele tenha ciência de que você está na linha ajudando a ele. Às vezes o atendente, ele está falando com o cliente e de repente ele some, ele para, ele não fala. E aí o cliente fica sem saber o que está acontecendo, acha que ele desligou, acha que ele não quer resolver o problema, e aí acaba ele mesmo desligando a ligação, né? Então, é importante que você não deixe ele esperando muito tempo. Isso vai acabar irritando o cliente, como a gente já falou. Vai demonstrar para o cliente da sua parte desprezo. Então, isso acaba sendo desagradável. Vai trazer uma impaciência, ele não vai ter uma credibilidade do seu atendimento, da empresa que ele está tratando, né, da qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, ele pode até mesmo desligar o telefone, xingar, falar um monte de coisa. Então, outra questão importante é essa, né? O operador, ele precisa ter esse cuidado, né, de não deixar o cliente esperando, ter essa atenção para com ele. Um outro ponto importante, dentro dessas técnicas, é que o operador, ele deve procurar evitar comer ou beber enquanto ele está falando ao atendimento, né, ao telefone, fazendo aquela transação com o cliente. Então, ele precisa evitar essas situações. Qualquer barulho, qualquer ruído pode prejudicar a conversa de vocês, pode prejudicar a conversa do atendente com o cliente, né? E aí isso não vai ajudar muito na resolução do atendimento, na resolução do problema. Evitar gírias, erros de concordância, gerundismo, isso são indispensáveis. Não pode. Você precisa ter uma formalidade no atendimento, você precisa ter ética no seu atendimento. Esses foram os seus pontos, né, das técnicas. E agora a gente vai ver as técnicas de vendas por telefone. E o que seria isso? Técnica de venda é um planejamento de uma empresa que, através dos seus vendedores totalmente treinados e capacitados, eles possam atuar nas vendas da empresa, né? O telemarketing ativo e receptivo é uma das principais ferramentas para aumentar as vendas. A gente falou isso na aula passada a respeito do telemarketing ativo e receptivo. E aí o primeiro ponto que a gente vai ver hoje é o Split Selling, que é uma poderosa estratégia de perguntas e respostas que consiste em fazer uma abordagem mais efetiva e direta ao cliente. Nessa questão,
o vendedor ele deve buscar coletar 4 importantes informações que são relativas à situação e aos problemas que são indicadores da necessidade e necessidade daquele cliente. Essas 4 etapas devem agir de modo que, para o vendedor, ele possa oferecer o produto ou o serviço ideal para cada cliente. Essa técnica, ela não é somente utilizada por telefone, ela pode ser utilizada em qualquer área de vendas. Então, o vendedor ele vai ter que ter um olhar detalhado, né, para essas questões do cliente, para que ele consiga apresentar o produto e o serviço ideal para aquele cliente, mais específico para o cliente. O nosso segundo ponto é a prospecção. E a prospecção a empresa ela liga para um possível cliente e busca conhecer suas motivações de compras e formar uma lista de interessados, né? Questões que ele esteja interessado. Com isso, é mais fácil para as áreas de relacionamento, como essa técnica é mais fácil para a área de relacionamento como marketing e o comercial, né? Para definir o nicho do mercado, discursos de vendas, isso aí é de extrema importância entre eles. O nosso terceiro ponto é a venda direta. Para executar essa ação, o vendedor ele já deve ter prospectado, né? Ter entrado em contato, ter procurado. E aí ele já deve ter recebido o contato de pessoas que demonstram interesse naquele produto, naquele serviço. Com isso, fica mais fácil, né? E aí o que vai acontecer? Ali é a hora do telemarketing ligar e vender o seu peixe. É aquela hora que ele vai entrar em contato e fazer o possível e o impossível para o cliente adquirir o produto, né? Quanto melhor for os seus argumentos, maiores vão ser as chances de você fechar a sua venda. Porque você sabe que o cliente está em busca daquele produto. Então, você tem que mostrar para ele que aquele produto que você está vendendo, ele é o que ele precisa, é o melhor. E aí vai em frente. É vender o peixe, é ter jogo de cintura para vender mesmo o produto. Nosso quarto ponto é o fechamento da venda. E ela ocorre quando o cliente já foi apresentado ao produto, que é a venda direta, né? Ou serviço, e conhece tudo sobre ele. Então, é o momento de fechar a venda. Esse fechamento de venda, a gente tem aqui algumas perguntas práticas a respeito disso, como, por exemplo, nesse momento você pergunta, você prefere receber o seu produto em casa? Qual o endereço? Temos uma excelente alternativa de desconto na entrega do endereço comercial. Como você prefere pagar? Prefere pagar no boleto, no cartão de crédito? É este momento que vem essas perguntas, né? Para os pagamentos no boleto, a gente tem até 10% de desconto, 5% de desconto, 30% de desconto. Será aquela forma, né, de negociação final com o cliente. Vai finalizar o fechamento da compra e eu vou mostrar procurar saber o que o cliente quer, como é que ele quer, como é que eu posso chegar ao produto até ele, e também trazer alguns benefícios, né, para ele, né, no momento do pagamento, no momento do boleto bancário, uma coisa do tipo. O quinto ponto é o script ou roteiro. O ideal é usar esses roteiros apenas para uma forma de referência. Para que você consiga lembrar os principais pontos que vão ser abordados, para que você consiga lembrar o grande diferencial naquele momento da compra. Você tem que entender que o diferencial de um bom vendedor é ter a habilidade para improvisar, adequar a abordagem de venda para cada nova situação, porque nenhum cliente que ele vai receber, que ele vai atender, é igual. Então, ele precisa se adequar àquele cliente, ele precisa se adequar àquela venda que ele está fazendo, àquela negociação.
E se ele ficar somente no roteiro, no script, ele não vai conseguir fazer uma boa negociação. E a pessoa que está do outro lado vai perceber que ele não tem segurança naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está vendendo. Então, é importante ter esse jogo de cintura, né? Usar, mas saber conduzir a conversa sem precisar estar ali em cima do roteiro o tempo inteiro. O nosso sexto ponto é a pesquisa de mercado. E aí aqui a gente vai estudar o cliente, pois ele também é uma forma, né, uma tarefa importante. Embora exista softwares que tenham uma função que permite o registro do acompanhamento de cada ligação que é feita, com anotações individuais, por exemplo, um call center que oferece produtos de maneira massificada, não será possível fazer um estudo detalhado de cada consumidor. Porém, isso não quer dizer que a empresa ela não deve estudar o perfil do público, do público-alvo dela. Para fazer alguma abordagem, ela precisa estudar, ela precisa procurar informações. Então, empresas que oferecem produtos para um nicho muito pequeno, por exemplo, para pequeno porte, ou grandes organizações, esses estudos eles vão ser detalhados, muito mais detalhados. Vale tudo nesse momento, como visitar os sites, mídias sociais, né? Compreender as necessidades do cliente, fornecer uma solução para os problemas dele, né? E essa solução deve ser o seu produto, né? Quando o cliente, você vai apresentar ao cliente a solução do problema dele, a solução do problema dele tem que ser o seu produto. É aquilo que você está vendendo, é aquilo que vai resolver aquilo que ele precisa. Certo? O sétimo ponto são os gatilhos mentais. E neste tipo de técnica é importante para lidar com as vendas, né? E tem por objetivo explorar os aspectos sociais e emocionais e instintivos dos clientes para reforçar a necessidade da compra. Esses gatilhos mentais são muito usados em peças publicitárias, mas também pode ser utilizado na abordagem de um bom vendedor. Nesses gatilhos, a gente tem 3 pontos importantes. O primeiro é a prova social, onde você vai mencionar, durante a abordagem, os resultados dos clientes importantes, né, que já usaram aquele produto. E aí você vai despertar nesse novo cliente a aprovação social, ou seja, de certa forma você vai despertar o interesse do cliente. Ele vai dizer, se outras pessoas já usaram, fulano, ciclano, beltrano já usou, então é um produto bom, é confiável, eu vou adquirir também. O nosso segundo ponto do gatilho mental é a escassez. É deixar claro para aquele cliente que a promoção ou desconto são por tempo limitado, que isso vai acabar gerando dentro dele um sentimento de urgência. Se vai acabar, então não vou perder essa oportunidade, não vou perder essa oferta, eu vou lá adquirir o produto logo. E o terceiro ponto é a autoridade. A autoridade. Quando possível mencionar a aprovação de um especialista ou uma entidade, gerando um sentimento de segurança. Certo? Vai gerar um sentimento de segurança, né? Mencionar a aprovação de uma pessoa que é especialista, de uma pessoa que já utilizou o produto, vai trazer segurança para aquele cliente. Então, isso chama-se gatilhos mentais, onde você vai conseguir convencer o cliente a adquirir o produto que você está vendendo. E o último, não menos importante, é o reporte. O reporte é um conceito do ramo da psicologia, que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Na técnica de vendas de rapport, significa falar a mesma língua do cliente. Então, é eu falar aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa, é eu direto no ponto-chave da necessidade do cliente. Então, é preciso identificar com clareza quem é a pessoa que está precisando adquirir o produto, me manter no nível dela, procurar adaptar uma comunicação entre ela, criar uma empatia com o cliente, chamar esse consumidor pelo nome,
ouvir ele de forma cordial, procurar técnicas que vão auxiliar você nesse momento da sua venda. Uma dica importante é despertar o seu lado cliente também. Para você estabelecer uma identificação instantânea com a outra pessoa, com a outra parte que está falando. Então, falar de experiências pessoais, ou seja, você adquiriu o produto, você está usando o produto, é legitimidade e credibilidade para ele durante a conversa. Então, é de extrema importância você ser muito claro com o cliente, dizendo, eu também utilizei, eu também usei, eu sei que é bom, eu sei que não é. Ser claro com ele. Você está vendendo, você vai deixar muito claro para ele que você também consumiu, certo? Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente poder aprender um pouquinho dessas técnicas, colocar em prática se surgir a oportunidade do setor de telemarketing, é de extrema importância. Estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Espero que na próxima aula possamos estar mais próximos uns dos outros, mas se não estivermos, estaremos aqui novamente com mais conteúdos. Um beijo grande para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.